Olá a todos, espero que estejam bem e que estejam preparados para mais um vídeo e mais um vlog. Então, hoje é quarta-feira, num dos últimos vídeos eu falei-vos da minha meta semanal, disse-vos que na sexta-feira queria fazer pizzas, mas queria fazer muito provavelmente com antecedência uma quantidade maior para congelar. Eu gosto de fazer esse processo, ter algumas pizzas no meu congelador, algumas bases e depois é só tirá-las do congelador e colocar no forno. Então, como hoje é quarta-feira, eu vou aproveitar para fazer isso. Também precisava de fazer pão de forma, que já está aqui atrás de mim a levedar. Não gravei a preparação porque isto é sempre a mesma coisa, então para também não ficar demasiado repetitivo, não gravei a preparação do pão de forma. Mas pronto, mas vou fazer hoje realmente as bases das pizzas que eu pré-cozinho e depois congelo. Porquê? Porque amanhã é dia de feira, portanto de manhã é boa a feira, de tarde passo aqui uma boa parte do meu tempo a arrumar as compras de feira, não é? Na sexta-feira é dia de supermercado, então a mesma coisa. E terei umas outras coisas para fazer da parte da tarde, então realmente necessito de ter as pizzas já assim meio prontas para fazer o jantar de sexta-feira e é isso que vamos fazer no vídeo de hoje. Então, fui ali buscar a minha farinha para pão, a que eu uso sempre, que é a da Mercadona. É o último quilo de farinha que eu tenho em casa, assim, para pão. Vou colocar já na minha lista para comprar. Porque eu vou fazer 1 kg de farinha, ok? Vou fazer realmente muita massa. Vou fazer várias bases, quero também fazer aqui umas coisas diferentes que eu vi no Instagram e que eu acho que vai ficar, que vai ser bom. Então vou fazer realmente a massa em dobro para poder fazer umas quantidades, não é? Para congelar, ficar ali com as pizzas, para quando às vezes precisarmos de alguma coisa rápida, é só tirar praticamente do congelador, colocar no forno e passado 15 minutos temos uma pizza pronta a comer. Pronto, bora lá, vamos começar então por fazer o processo da massa. Eu não amasso, nem coloco na batedeira, eu misturo todos os ingredientes e depois faço então o processo das dobras, deixo levedar muito bem e depois da parte, daqui a umas horinhas já estamos a fazer as bases das pizzas. Então, para ser mais fácil, eu vou fazer a massa em 2 vezes, vou fazer meio quilo, mais meio quilo, porque depois também é mais fácil para darmos as dobras e para também vermos o ponto da massa, então eu realmente prefiro fazer assim. Então vou pôr aqui meio quilo de farinha. Para meio quilo de farinha eu ponho 10 gramas de sal. Ok. Depois vou colocar umas 4, 5 gramas de fermento para pão. Não vou colocar assim muito, eu quero que faça uma fermentação mais lenta e como está calor consigo fazer uma fermentação em tempo, assim num tempo até bastante rápido, sem necessidade de tanto fermento. Ok, já tenho aqui 4 gramas de fermento. Agora, água e azeite. De água eu coloco 300 gramas e de azeite eu coloco aqui entre 20 a 25. Também já está. Pronto. Agora, basicamente, isto é misturar tudo, deixar descansar 30 minutos e depois começamos então o processo das dobras. Ok, já temos então os ingredientes todos misturados, é só isto que é preciso. Então agora vou marcar 30 minutos e daqui a 30 minutos começo a fazer o processo das dobras, que é muito simples e que eu já vos mostrei também aqui em vários vídeos, não tem nada que saber. É só molhar as mãos e começar realmente a puxar a massa e a dobrá-la. Vamos fazer isso 4 vezes com mais ou menos 30 minutos de intervalo. É assim, normalmente de inverno eu faço sempre 30 minutos de intervalo, mas como está calor, a massa pode começar a levedar muito mais rápido. Então o que eu gosto de fazer é ir sentindo a massa. Se eu vir que realmente ela está muito rápida,
o que eu faço é diminuir ali o tempo para 20 minutos, 15 minutos, depende muito realmente de como a massa se apresentar. Pronto, vou pôr de lado e vou fazer a segunda. Passaram-se os primeiros 30 minutos, eu vou dar as primeiras dobras na minha massa. Tenho sempre aqui perto uma taça com água porque eu vou molhando as mãos e vou fazendo então o processo. Como eu vos disse, vou começar então com 30 minutos de diferença entre elas, não é? E depois vou avaliando aqui o ponto da minha massa para ver, porque às vezes pode ser que agora nas segundas dobras eu já note que ela já está bastante levedada, ou não, porque eu também não coloquei assim uma quantidade muito grande de fermento. Pronto. Vou só misturá-la aqui ligeiramente, fazer uma bolinha mais lisinha e deixá-la descansar então 30 minutos. Eu vou dar aqui as últimas dobras. Eu diminui, como eu esperava, diminui o tempo entre dobras para 20 minutos e vocês conseguem ver que a massa já está bastante levedada. Então eu vou realmente só fazer aqui as dobras número 4 e vou deixá-la descansar para depois fazer as pizzas. Mas realmente ela depois vai levedar aqui um bocadinho, também não vai precisar de tantas horas como se estivéssemos no inverno, não é? Mas vamos deixá-la repousar e crescer calmamente. Ok. A taça de água ajuda muito. Vou só virá-la. E agora vamos deixar levedar. Então, já se passou aqui algum tempo, as minhas massas de pizza já estão levedadas e eu vou agora abrir e cozer, vou pré-cozer as minhas bases de pizza. Já há aqui algum vídeo no canal onde eu vos falo sobre este método que para mim é aquele que tem resultado melhor, mas há várias formas que vocês podem congelar pizzas. Vocês podem simplesmente agora dividir a massa em bolinhas e congelar as bolinhas dessa forma. Vocês podem abrir sob papel vegetal e congelar assim só a base da pizza. Podem montar a pizza toda e congelar, enfim, podem cozer e congelar a pizza em fatias já pronta a comer, não é? Que depois é só descongelar e aquecer. Dá para fazer de inúmeras formas. A forma que eu gosto é pré-cozer a massa, ou seja, eu agora vou abrir as minhas bases, vou ligar o meu forno a 250 graus só com calor em baixo e vou pôr as minhas pizzas ali no forno uns 5, 7 minutos, eu vou ver mais ou menos, eu não quero que elas coçam demais, eu quero que elas simplesmente pré-cozinhem. Depois eu coloco molho de tomate, coloco queijo ralado, primeiro deixo arrefecer, não é? Depois coloco molho de tomate, queijo ralado, embrulho em película aderente e guardo dessa forma, congelo as bases dessa forma. Como eu vos disse, eu fiz 1 kg de farinha, mas dividida em 2 partes, que normalmente os 500 gramas é aquilo que eu costumo fazer. E com 500 gramas de massa eu costumo fazer 4 pizzas, cozo normalmente 2 para nós, sobra sempre algumas fatias que eu acabo por aquecer no dia seguinte, mas então com 1 kg de farinha eu consigo fazer aqui umas 8 pizzas, que para nós dava ali uns 4 jantares. Só que eu quero fazer também umas coisas diferentes, umas bases de pizza assim dobradas, que parece que fica quase uns pãezinhos, que depois nós conseguimos abrir e rechear, então eu quero fazer na mesma isso e congelar dessa forma para depois descongelar e fazer ali umas sandes com pesto e com mortadela e com mozzarella, enfim, com essas coisas assim. Então eu vou fazer algumas bases de pizza e vou fazer também essa espécie de pãezinhos que depois fica tipo umas piadinhas, não sei se vocês conhecem, mas fica assim uma coisa do género. Então é isso, eu já tenho aqui a primeira massa, vou pô-la aqui na bancada, dividir e abrir. Ok, eu já liguei o forno a 250 graus, como eu vos disse, só com calor em baixo. E agora vou então transferir para aqui a massa.
Ok? E esta massa então eu vou começar a dividir. Se vocês virem que ajuda, tenham uma pecinha com água à vossa beira e também um pouco de farinha. Outra coisa que eu gosto sempre de ter é sêmola de milho, mas isso é para colocar depois ali no tabuleiro antes de levar ao forno. Por baixo coloco a sêmola de milho que dá assim uma certa crocância, vá. Pronto, agora esta vou dividir também em duas partes. Vou abrir, vou fazer aqui umas bolinhas para depois, a partir das bolas, eu conseguir realmente formar os discos de pizza. Há a probabilidade de umas ficarem maiores do que outras, mas também, pelo menos para mim, não é um problema. Pronto, já tenho então aqui 4 bolinhas de massa de pizza. Vou começar a abrir a primeira. É assim, eu não costumo abrir com rolo da massa, mas se vocês preferirem, podem fazê-lo. Eu não me importo que as minhas pizzas fiquem um pouquinho mais grossas, mas realmente eu não gosto de abrir com o rolo da massa porque eu acho que danifica um bocadinho a massa. Então, como eu não quero estar aqui a prejudicar a minha massinha, que tanto trabalho me deu, eu gosto realmente de fazer desta forma. É um bocadinho de paciência, na realidade é preciso um bocadinho de paciência para abrir as massas desta forma, mas pronto, eu gosto de fazer assim. Mas se vocês preferirem abrir com o rolo da massa, estejam à vontade. E uma coisa que é preciso paciência, porque é preciso ter muito cuidado para não rasgar a massa, porque é muito fácil de enfiarmos aqui um dedo quando ela começa a ficar mais fina e rasgá-la. Então é por isso que eu acho realmente que é preciso um bocadinho de paciência para abrir a massa desta forma, mas é possível. Pronto. Eu, sinceramente, para mim já está bom. Vou só virá-la ao contrário. Sim. Tem obviamente umas zonas mais grossas do que outras, normal, mas eu já estou satisfeita. Vou colocar ali no tabuleiro forrado com papel vegetal e vou pôr então sêmola de milho por baixo e coloco, ou seja, ponho por cima do papel vegetal, ponho sêmola de milho e coloco a base da pizza. E agora vou fazer isto para todas estas bolinhas. Então, já tenho as 4 bases de pizza abertas, não é? As desta massa. O forno está pré-aquecido a 250 graus. O que é que eu vou fazer? Vou colocá-las assim, sem nada, sem toppings nenhuns, zero. Vou pô-las ali uns 5 minutos e depois eu vejo o ponto de cozedura delas. Se já estiver assim bem sequinhas por baixo, tiro, deixo arrefecer, coloco molho de tomate, queijo ralado, embrulho e levo ao congelador. E então, agora vamos lá. À segunda massa, o que é que eu decidi fazer? Em vez de dividir em 4 bolinhas, por exemplo, eu dividi em 8. Eu fiz 4 pizzas pequenas e agora estou a fazer 4 pãezinhos daqueles que eu vos falei, que é um teste. Eu não sei se isto vai ficar bom, se vai ficar mau, não faço ideia. Mas pronto, mas é um teste. Então eu estou a abrir exatamente como abro as pizzas, exatamente a mesma coisa, só que depois cose-se de uma maneira um bocadinho diferente. Eu já tenho as pizzas todas pré-cozidas, estão a arrefecer para depois então fazer as montagens e congelar, mas enquanto isso eu vou abrindo esta parte para também cozer, para depois desligar o forno e ter realmente tudo cozido. Pronto. Só esticar um pouquinho mais. Ok.
Pronto, o que é que eu vi que fazem? Colocam um fio de azeite aqui no meio, ok? E dobram. E codes assim, vocês não estão a ver bem, deixa-me puxar para aqui, pronto. Dobram e cozem assim em meia lua. E depois de cozido, abrem e é recheado, por exemplo, com rúcula, pesto, mussarela, sei lá, o que vocês quiserem, não é? Presunto. E eu quero muito testar isso, então já tenho ali 2 abertos, tenho aqui o terceiro e ainda tenho aqui uma bolinha para fazer o quarto. Vou pôr ali no tabuleiro. Vou fazer aqui mais um para ver se vos mostro bem, porque eu não sei se a câmara estava a mostrar em condições, mas basicamente é abrir como eu abro as pizzas, igual, mas lá está, se vocês quiserem abrir com o rolo da massa, estejam à vontade, já sabem que isto são manias minhas. Eu abro da mesma forma, vou esticando com cuidado para não rasgar a massa, embora aqui não haja assim um problema muito grande, porque nós depois vamos dobrá-la, não é? Mas mesmo assim, para ela não ficar demasiado fina, também não se quer demasiado fina. Eu para as pizzas gosto depois de vir assim com os toquinhos dos dedos e dar uma esticadela, e aqui faço igual, com cuidado para tentar não rasgar a massa. Houve ali uma que eu rasguei, apesar de estar sempre com cuidado, mesmo assim rasguei. Mas pronto, ok, já está bom para mim. Então agora, deixem-me puxar mais para aqui para vocês conseguirem ver. Agora ela encolheu um bocadinho, lá está. A gente vem e estica mais um bocadinho. Pronto. Agora, então, como eu vos disse, aquilo que eu vejo as pessoas a fazer é colocar um fio de azeite e fechar. E pronto, põem assim a cozer. E depois de cozida é aberta pelo mesmo sítio e é recheada. Vamos ver. Eu não vou rechear hoje, não é? Mas vou cozê-las e vou congelar juntamente com as pizzas e depois, quando utilizar, hei de vos mostrar. Pronto, coloquei então assim no tabuleiro com papel vegetal. Nestes aqui eu não coloquei sêmola de milho por baixo e vou pôr no forno na mesma 250 graus. Até vou baixar um bocadinho para os 220, ele está bem quente, portanto é suficiente. Vou pôr 5 minutos e depois vejo, porque eu também não quero que eles cozam demais, mas quero que fiquem cozidos, não é? Ao contrário das bases de pizza que eu só quis pré-cozer, aqui eu quero mesmo que eles fiquem completamente finalizados, porque depois congelo e quando descongelar é só para dar uma aquecidela e rechear. Pronto, eu tenho aqui já algumas das bases de pizza, tenho ali mais 2 pequeninas. O que é que eu vou fazer? Vocês estão a ver que elas não estão completamente cozidas, certo? Elas estão pré-cozidas, já dá perfeitamente para congelar, mas acabar de cozer depois no forno. Esta até a bordinha dela cozeu um bocadinho demais, mas mesmo assim por baixo não está demasiado cozida. Elas já estão frias e eu agora vou pôr molho de tomate e queijo ralado. Só isso, depois deixo ficar papel vegetal, embrulho com película aderente, congelo e quando for para cozinhar é só tirar do congelador, pôr no tabuleiro, colocar o resto dos toppings que eu gosto e pôr no forno para finalizar. Então, tenho aqui molhinho de tomate, eu não sei se o meu molho de tomate vai chegar, se não chegar eu vou ter mesmo que as congelar só as bases, mas pronto, mas fica aqui já a ideia. Eu tinha pouco molho fresco e não queria realmente estar a descongelar molho para isto, para depois voltar a congelar. Mas pronto, eu coloco assim molho de tomate. Coloco uma boa camada de queijo ralado. E pronto, depois é colocar os toppings realmente que a gente mais gostar, fiambre, bacon, cogumelos, pedacinhos de frango, enfim, não sei. Eu só não coloco ananás porque odeio, acho
acho que não se faz ananás na pizza, mas tirando isso, depois dou largas à imaginação. Eu gosto sempre da minha pizza assim com 4 ingredientes, não mais do que isso, pepperoni, pronto, assim umas coisas, mas realmente também não exagero na quantidade de toppings que coloco. Os pães ficaram assim, não é? Pães, eu não sei muito bem o que chamar isto, mas pronto, as outras bases que eu cozi assim dobradas, estão a ver? Isto abre-se, eles abrem super fácil e a gente pode rechear, portanto, eu cozi-os, mas também não os cozi totalmente mesmo. Quando eu os tirar do congelador eu depois meto no air fryer para aquecer um bocadinho. E depois aqui então é colocar o recheio e eles abrem super fácil. Porque tem aqui a emenda, não é? Então é muito fácil, mas dá para passar aqui uma faca se for necessário, mas estão a ver? E faz assim um pão, no fundo, para fazermos aqui uma sandocha italiana, que eu acho que vai ficar delicioso. Pronto, é só realmente abrir. O azeite é para não permitir que ele cole totalmente. Estão a ver, este até colou um bocadinho demais, mas consegue-se abrir bem. Onde tinha o azeite não colou. Pronto, a ideia é mesmo esta. Estão quentes ainda, vou deixar arrefecer completamente e guardar num saco, desculpem, num saquinho de congelação e colocar no congelador. Foi uma verdadeira maratona de pizzas, parecia que estava na Itália. Mas tenho o meu congelador com elas todas já lá a congelar, não é? 4 pequenas e 4 médias, vá, não vou dizer que são grandes porque não é nenhuma pizza familiar, mas 4 médias. 2 das pequenas foram só as bases mesmo para o congelador, não tem molho de tomate nem queijo, porque entretanto acabou e eu também não ia estar a descongelar para colocar nas pizzas, então realmente eu coloquei só as bases a congelar. Quando elas estiverem assim mais durinhas eu embrulho bem em película e fica na mesma com o papel vegetal, porque assim quando sair do congelador eu posso colocar imediatamente no tabuleiro do forno. E é isso que eu vou fazer sexta-feira e vou-vos mostrar ainda aqui neste vídeo, na parte finalzinha, não é? Agora a seguir eu vou-vos mostrar, mas normalmente o que eu faço é pré-aquecer o forno ali a uns 220 graus, tiro a base do congelador. Enquanto eu ponho os toppings, ela também acaba por descongelar e depois vai ao forno até ficar a massa completamente cozida, o queijo derretido e tudo delicioso. A nível de toppings, isto é muito pessoal, eu gosto de colocar pepperoni, bacon, cubinhos de fiambre, de presunto, sei lá, pedacinhos de frango, às vezes tenho sobras de frango assado também coloco, às vezes coloco por cima assim um bocadinho de molho barbecue, quando ponho frango coloco molho barbecue, enfim, um pouco mais de queijo, cogumelos, azeitonas, orégãos, um fio de azeite, normalmente quando as minhas pizzas saem do forno eu rego com um fio de azeite. E é isso, anda muito por aí. Às vezes eu tiro só uma base de pizza daquelas com molho de tomate e queijo mussarela ralado, levo ao forno dessa forma e depois cá fora coloco, por exemplo, mortadela de Bolonha, que eu não gosto que ela vá ao forno, prefiro fresca, uma burrata também desfeita assim por cima, porque eu acho que depois com o calor da pizza é suficiente, rego ali com um fio de azeite, um bocadinho de orégãos e fica. Eu gosto das pizzas simples, ali uns 4 toppings no máximo, para mim é suficiente, para o Bruno também. Gostamos assim realmente de uma pizza mais simples, como normalmente comemos em Itália. Mas espero que vocês tenham gostado destas sugestões. Já havia aqui vídeo no canal, eu sei, mas há sempre gente nova e eu acho que é uma boa dica de uma coisa que vocês podem fazer em quantidade, guardar no congelador e evitarem dessa forma de ir ao takeaway ou de pedir entrega, porque é muito fácil depois tirar uma pizza do congelador, pôr no forno e comer. Então fica bastante mais económico e também muito mais saboroso, porque esta massa é deliciosa. Experimentem e depois contem-me o que é que acharam. Em relação aos pãezinhos, vou congelá-los desta forma, depois também um dia destes tiro e vou fazer umas sandes, quem sabe num vlog também vos mostre, e se for sucesso então depois farei mais vezes. É isso, eu vou-me despedir de vocês, espero que tenham gostado, que possam deixar ficar o like neste vídeo, não é? O vosso gosto. Se são novos por aqui, considerem subscrever o canal, temos 3 vídeos por semana, às terças, quintas e domingos, mais coisas. Deixem também o like no vídeo, mas não desliguem já, porque então eu a seguir vou mostrar-vos como é que eu preparei as pizzas. Obrigada por terem assistido e por terem chegado até ao final, um beijinho grande, nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Even with my eyes still closed, feel it coming in.
Monday.